Cumprimento os irmãos essa noite com a paz do Senhor. Amém? Vou convidar os irmãos, se permitir, nós lemos uma palavra então. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, né? Somos gratos a Deus, podemos estar aqui mais uma vez com os irmãos, pelo convite que os irmãos têm lançado. Nós estamos aqui esta noite, com o convite de trazer a palavra de Deus. Amém. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e realizado em nossas vidas. Glória a Deus. Deus tem nos dado o privilégio de toda semana nós poder estar ministrando a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim então o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia, Jesus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Amém? Os irmãos podem tomar cena. Essa noite. Graças a Deus. Irmãos, dentro de alguns minutos, quero trazer acerca daquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração. Amém? Quando eu terminar de ministrar, eu gostaria que os irmãos, especialmente o Desafio Jovem, quero perguntar essa noite, quantos irmãos aqui do Desafio são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão para eu ver. Amém? Graças a Deus. Então, vocês que são batizados com o Espírito Santo, no final, quero que vocês passem na frente. Amém. Quero fazer uma oração especial por vocês. Amém? Irmãos, nós temos lido uma palavra esta noite. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que a palavra de Deus, ela foi escrita por 40 homens, por um período mais ou menos de 1600 anos. E essa palavra, o qual eu e você conhecemos, temos acesso a ela, ela também foi escrita em 3 continentes diferentes um do outro. Na Ásia, na África e na Europa. E também ela foi escrita em 3 linguagens distintas umas da outra. O grego, o hebraico e o aramaico. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos Jesus aqui nesse evangelho que escreveu segundo João. Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos antes da sua crucificação. E aqui no capítulo 15 e no versículo 15, nós encontramos Jesus reunindo os discípulos e dando as últimas instruções para eles acerca do seu reino, acerca daquilo que ele tinha preparado para com eles. E Jesus, no mesmo capítulo 15, no versículo 15, Jesus começa a revelar algumas coisas para os seus discípulos. Jesus, no versículo 15, ele olha para os seus discípulos e começa a dizer: já não vos chamareis de servos, porque o servo ele não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto aquilo que meu Pai tem feito eu conhecer, eu vos tenho revelado também a vós. Aleluia. E eu quero dizer algo para vocês. Não foi vocês que me escolheram. Fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Para que vocês vão e dão fruto, o vosso
permite que tudo quanto aquilo que vocês vêm pedir ao meu Pai vos conceda. Aleluia. Eu quero também dizer algo para vocês. Jesus continua dizendo para os seus discípulos: se o mundo vos aborrece, sabei vós do que antes do que vós aborreceu a mim também. Porque se vocês pertencessem ao mundo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês não pertencem a Ele, mas por isso que Ele vos aborrece. E olhando para essas palavras, eu entendo que não é da minha vontade, não é do meu querer, muito menos de cada um de vocês que estão aqui dentro desse lugar, em querer servir a Deus ou não, em querer estar na sua presença ou não. Quando nós olhamos para a soberania de Deus, nós entendemos que nunca foi o homem que resolveu escolher a Deus e estar na presença de Deus e fazer algo por Ele, mas foi sempre ao contrário. Foi Deus que escolheu o homem. Amém. O apóstolo Paulo começa a dizer, nas suas cartas: vede bem, irmãos, a vossa vocação, o vosso chamado. Deus não procurou escolher aqueles que estavam em evidência, num lugar de destaque, de honra e privilégio. Deus não escolheu aqueles que estavam numa posição elevada, mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as expressivas que não são, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa, a fim de que ninguém venha se gloriar perante Ele e poder dizer que foi Ele que escolheu a Deus. Quando nós olhamos para essas palavras, entendemos muito bem que foi Deus que um dia resolveu olhar para a minha vida, que um dia resolveu olhar para a vida de cada um de vocês que estão aqui dentro. E de dizer para cada um de nós: eu tenho um plano, tenho um chamado, eu tenho uma nova história para fazer, realizar através da tua vida, porque eu sou Deus que tem escolhido a tua vida. Quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, nós observamos que quando Jesus foi batizado por João Batista, ele inicia seu ministério mais ou menos na idade de 30 anos. E agora ele sai das margens do Jordão. Aleluia. E Jesus começa a escolher os seus discípulos, 12. A Bíblia diz que ele começa a caminhar junto ao mar da Galileia. E aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. E aqueles que estavam no vale da sombra da morte, a luz raiou. Deus, então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Começai a produzir frutos dignos de arrependimento, porque é chegado até vós o reino de Deus. E Jesus inicia o seu ministério escolhendo pessoas para estar ao seu lado. E junto às margens do mar da Galileia estavam 2 homens lançando a rede. Pedro juntamente com seu irmão. E como Jesus se depara com esses 2 homens, Jesus escolhe os seus 2 primeiros discípulos, olha para eles e diz: ei, homens, olhem para mim. Quando Pedro olha para o Senhor juntamente com seu irmão, Jesus olha para eles e diz: deixai essas redes, porque eu tenho algo na vida de vocês. Eu vos tenho vos escolhido, eu vos tenho vos chamado. A partir desse momento vocês vão deixar essas redes, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas vocês vão passar a me seguir, porque eu vos tenho vos escolhido, e vocês vão ser pescadores de almas para o meu nome. Em toda a palavra de Deus, Deus sempre escolheu o homem e a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, para estar na sua presença e fazer algo por ele sobre a face da terra. Quando nós olhamos para a história do profeta Isaías,
Nós vamos ver que quando Deus se revela para Isaías, ele escreve a partir do capítulo 6 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías estava falando acerca do seu tio, eu vi a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu contemplei os céus abertos, eu vi o seu trono e a sua glória preenchia todo o céu. E sobre o trono de Deus estavam os serafins, e cada um deles por sua vez possuíam 6 asas. Com 2 lhe cobriam os seus pés, com as outras 2 o seu rosto, e com as outras 2 eles voavam e clamavam incessantemente de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Todo o céu e a terra está cheio da sua glória. Aleluia. E quando eu, Isaías, vi isso, eu caí em si e disse para mim mesmo: ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito também no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Aleluia. E quando Isaías diz essas palavras, um dos serafins pega uma tenaz tirada do altar de Deus, passa na boca de Isaías e diz: Isaías, apagados foram teus pecados e perdoados também foram as tuas iniquidades. A partir daquele momento uma voz brada para Isaías e diz: Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus havia escolhido Isaías. Isaías se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para que seja feita a tua vontade. Deus, quando olha para o profeta Jeremias, escolhe Jeremias. Jeremias começa a dizer a partir do capítulo 1, versículo 4: assim veio a palavra de Deus a mim, me dizendo, quando Deus me escolheu, Jeremias estava dizendo: antes que eu viesse me formar no ventre da minha mãe, Deus olha para mim e diz que já me conhecia. E antes de eu vir nascer, Deus já havia me separado e colocado eu por profeta sobre as nações. E quando eu vi isso da parte de Deus, eu disse: mas ai, Senhor, eu me sinto uma criança tão pequena, eu não sei falar direito. Me sinto um homem pesado de boca e duro de língua. Mas Deus olha para o profeta e diz: Jeremias, não diga que você é uma criança, porque eu sou Deus que tem escolhido a tua vida. E eu nesse dia coloco as minhas palavras na tua boca. Aonde eu mandar, tu irás. E aonde você chegar, eu serei contigo, não temas, porque eu sou contigo diante deles para te livrar, Jeremias. Desse dia em diante, através da minha palavra na tua boca, reinos serão erguidos e reinos também serão abatidos através da minha palavra na tua boca, Jeremias. Deus olha para o profeta e diz: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, Jeremias, porque eu sou Deus que velo pela minha palavra sobre a tua vida para cumprir. Glória a Deus. Se nós observarmos dentro de toda a palavra de Deus, nós vamos sempre ver que foi Deus que escolheu o homem. Amém. Como Jesus disse para os seus discípulos: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que tenho vos escolhido e vos chamado para esta obra. E quando eu olho, irmãos, para esta palavra, eu entendo que muitos estão querendo tentar fugir daquilo que Deus tem estabelecido para com a sua vida, para com a sua história, a sua existência. Quando nós olhamos para a história de um homem chamado Jonas, cujo nome significava pombo, Deus se revela para esse homem e escolhe esse homem. Diz: Jonas, eu quero que você se levante, saia da posição da onde você está e vai até a grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu vou dar para você para com eles. Porque se eles não se arrependerem dos seus pecados, eu vou destruir toda aquela nação. Quando Jonas lhe ouve essas palavras, sabendo que Deus havia escolhido,
Jonas tenta fugir da presença e da face de Deus. Aleluia. Porque Jonas, na condição de escolhido, ele sabia muito bem quem eram os ninivitas. Quem era esta grande nação. Quando nós começamos a olhar para essa história do profeta que era escolhido por Deus, nós vamos observar que todo ano, quando a nação de Israel plantava sobre a terra, chegava o tempo, a época da colheita, os ninivitas vinham como nuvem de gafanhoto e levavam toda a plantação, tudo aquilo que a terra havia produzido. Eles vinham, saqueavam a terra de Israel, levavam gado, levavam ovelha, tudo aquilo que eles encontravam no caminho quando chegava a época da colheita, era levado pelo povo inimigo de Deus. E o povo ficava na miséria novamente, ano após ano. E com isto, o profeta começou a ver a sua nação passar necessidade, ver a sua família passar necessidade, ver seus entes queridos passando necessidade. Porque quando chegava a época da colheita, o inimigo vinha e levava tudo embora, deixava o povo na miséria, pobre. Mas agora Deus se revela para ele, Deus chama ele, aleluia, para ser profeta. E chega e diz para ele: Jonas, em outras palavras, eu quero que você vá lá levar a mensagem de arrependimento para o teu inimigo. Aleluia. Veja bem o que Deus queria que o profeta fizesse, irmãos. Eu quero que você saia da onde você se encontra. E você vai até lá, aonde o teu inimigo se encontra. E leve uma mensagem de arrependimento para ele. Diga a eles que se eles não se arrependerem do seu mau caminho, eles vão ser destruídos por mim. Veja bem o que Deus pediu para esse homem: sair da posição da onde ele se encontrava e ir ter com aqueles que somente ano após ano lhe fizeram mal. Ano após ano, vendo o seu povo, a sua família, a sua nação na desgraça, na derrota, na ruína e na miséria. Era a mesma coisa que Deus chegar para mim ou chegar para qualquer um de vocês e dizer: eu quero que você saia de onde você se encontra e você vai até lá e pregue para aquele que somente fez mal para contigo até hoje. E você diga para ele que eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu quero salvar. Mas eles precisam se sair e se converter no seu mau caminho. Por isso que Jonas decidiu fugir, irmãos, como escolhido de Deus. Por isso que Jonas comprou uma passagem de uma embarcação para tentar fugir do plano, do propósito, da vontade e do querer de Deus para com a sua vida. Mas não adianta, quando Deus tem um chamado na vida de um homem ou de uma mulher, querer se esconder da face da presença do Deus Todo-Poderoso. O salmista escreve no livro de Salmos 139 dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Glória a Deus. O meu assentar, o meu levantar, o meu entrar, o meu sair, os meus pensamentos, até mesmo antes de vir uma palavra da minha boca, tu já sabe, Deus, o que eu irei dizer. Se eu subir a um lugar mais alto, lá os teus olhos me vê. Se eu descer a profundeza do abismo, lá também tu me contemplas. De sorte não tem lugar para onde que o homem possa querer se esconder da presença e da face do teu Espírito, porque o Senhor está em todos os lugares. Jonas tentou fugir, irmãos, do chamado de Deus para com a sua vida, e desceu para a profundeza, a escuridão de uma embarcação, um navio em alto mar. Veja bem que quando o temporal sobreveio sobre a embarcação, os marinheiros desceram até as
partes baixas da embarcação encontraram Jonas fazendo o quê? Dormindo. Estacionado. Parado. Meu Deus. Enquanto Deus tinha dito para ele: eu quero que você se levante e vai, pregue e faça a minha obra. Mas ele se encontrava numa outra situação. Parado. E quantos no dia de hoje estão dentro da casa? Estão dentro da embarcação da igreja? Sabendo que Deus tem um propósito na sua vida. Sabendo que Deus tem um plano na sua vida. Sabendo que Deus tem dado ministério. Deus tem confiado algo na sua mão. Talentos, dons, ferramentas, ministério. E estão dentro da embarcação, dentro da casa de Deus, como Jonas, estacionados. Com tudo na mão. E o pior de tudo, sabendo que aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem a Deus, estão perecendo no seu mau caminho, sem ter o conhecimento da palavra de Deus. A nação de Nínive não conhecia Deus. Somente tinha ouvido falar do Deus Israel. Mas a palavra de Deus não tinha ouvido. Mas Jonas conhecia Deus. Conhecia a palavra do Deus Israel. E estava estacionado dentro de um navio, dormindo. Quando nós olhamos para essa situação, irmãos, nós observamos que muitos que sabem que Jesus escolheu estão estacionados dentro da igreja. O pastor que se vire, os irmãos, as irmãs que trabalham com os departamentos, que resolvam os problemas, eu só quero ficar aqui no meu canto. Meu Deus. Esse era o pensamento de Jonas. Eu só quero ficar aqui no meu canto. Que nós viemos refletir, irmãos. Que enquanto nós continuar com a mentalidade de Jonas e de querer ficar no canto, de braço encruzado, tem pessoas lá fora que não conhecem a Deus e precisam ouvir a palavra de Deus através das nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando nós se levantamos, como Jonas se levantou da situação que se encontrava, e anunciamos essa palavra, o pecador se arrepende. Amém. Aquele que está sem esperança, sem sonho, que olha para frente e não consegue enxergar mais nada, irmãos. Quando olha para a palavra que sai das nossas vidas, as suas vidas são transformadas. Eu me lembro uma vez que quando eu estava morando na cidade de Porto Alegre, eu e minha esposa, eu comecei a trabalhar no mercado, e dentro daquele mercado tinha um rapaz que trabalhava das 2 da tarde até o horário das 9 da noite, irmãos. E fazia poucos dias que eu estava trabalhando nesse mercado. Nós mal se conhecíamos, mas um dia ele chegou para mim e disse: eu posso conversar contigo em particular hoje? Eu falei: pode. Quando foi no horário do intervalo, irmãos, e nós tínhamos um horário do café, sempre na parte da tarde, eu fui no estoque do mercado pegar umas mercadorias para colocar lá para cima novamente. E quando eu entro dentro daquele estoque, fecho a porta, aquele homem entra atrás de mim. E quando aquele homem entra dentro daquele estoque daquele mercado, ele olha para mim e começa a chorar, irmãos. Aleluia. Um homem com mais de 40 anos de idade, Deus. chorava mais que uma criança perante mim. Ele olhou para mim e disse: eu tenho observado que tu é cristão.
E eu preciso ouvir uma palavra da tua vida, da tua boca. E eu disse para ele, mas o que está acontecendo contigo? Ele disse para mim, a minha esposa está com as malas arrumadas e quer sair de casa. E quer levar meu filho junto. Ela quer se separar de mim, eu não sei o que eu vou fazer mais. Eu preciso ouvir algo da tua vida. Eu preciso que você me ajude. Naquele momento, irmãos, eu entendi que muitas das vezes a gente olha para nós. Muitas das vezes está mesmo dentro da igreja. E pensamos, mas o que Deus realmente quer fazer através da minha vida? Do que eu posso ser útil a Deus? Se sentimos muitas das vezes dentro da obra de Deus, sem alguma serventia, podemos dizer. Mas o importante é que Deus conta com a minha, com a tua vida, e Deus está nos usando. E aquele homem chorava, irmãos, chorava. E dizia, eu preciso que tu me diga algo. Ele olhava para mim e dizia assim, irmão Nelson, Deus não está falando nada para tu dizer para mim. Deus não tem mandado falar nada para mim sobre essa situação. Eu disse, olha, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ti. Aleluia. E procura uma igreja. E se você se voltar para Deus, Deus vai dar vitória para você. Eu sei que passou uma semana, irmãos, mais ou menos. Aquele homem, dentro do mercado, veio sorrir do meu lado e disse, tá, irmão Paulo. Eu convidei minha esposa, nós fomos à igreja. Glória a Deus. E nós se acertemos, ela não quer mais sair de casa. Graças a Deus, novamente, estou com a minha esposa e meu filho dentro de casa. Nós Glória vamos a se Deus. acertar. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eu olhei para ele e disse, isso é apenas o começo. Glória a Deus Deus. tem algo muito mais na tua vida. Amém. Basta somente você se voltar e se firmar para com Ele. Aleluia. Então eu entendo, irmãos, quero que os irmãos coloquem de pé que eu vou orar. Deus, Ele Aleluia. conta com a vida de cada um de vocês que estão aqui dentro. Amém. Foi vocês que escolheram Ele, Amém. Aleluia. mas foi Ele que escolheu cada um. Glória a Deus. Glória a Deus. Tinha um irmão ali na cidade de Sapiranga. Nós se conhecemos na igreja, participamos de alguns cultos juntos. E se passou um tempo, irmãos, passou um grande tempo. E eu não vi mais esse irmão. Mas um dia eu fui pregar num outro culto e eu encontrei esse irmão. E ele disse, bah, irmão, sabe aquele culto que você pregou aquela vez, a última vez que nós se vimos? Eu disse, irmão, aquele dia, irmão, eu ia parar na caminhada. Só Deus sabia o que eu estava atravessando. Só Deus sabia o que eu estava passando. Mas naquele dia, irmão, quando tu trouxe a palavra ali, Deus te usou, Deus falou comigo e eu saí daquele lugar fortalecido novamente. Glória a Deus. Aleluia. E eu olhei para ele e disse, glórias a Deus, irmão. Só que ele não sabia, irmão, que aquele dia que eu preguei, para mim tinha sido o pior sermão da minha história. Meu Deus. Tinha um dia que eu tinha olhado para mim e tinha dito, nunca ministrei tão mal a palavra de Deus. Acho que ninguém recebeu nada. E aí que a gente se engana, irmão. É verdade, Jesus. Aleluia. Aí que a gente se engana, irmão. A palavra de Deus, ela nunca jamais volta vazia. Aleluia. Verdade. Ela tem uma direção, ela tem um alvo. Obrigado. Certamente ela está falando com alguém. Amém. Eu entendi naquele dia que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Conforme diz a sua palavra, mas ela vai e faz aquilo que ele apraz. Amém, Jesus.
Então eu quero que vocês entendam que Deus escolheu cada um de vocês. Obrigado, Senhor. Glória Eu a Deus. quero convidar esta noite para passar aqui na frente os que são batizados no Espírito Santo. Passa aqui no desafio, os que são batizados no Espírito Santo. Deus de Israel, glória. Espírito Santo de Deus. Glória. Pode ficar do lado de cá, não tem mais espaço aqui. Quero que vocês fechem os olhos de vocês. Estenda a mão de vocês para frente. Espírito de Deus. E Deus vai estar alcançando para a vida de vocês aquilo que vocês têm pedido. Os irmãos estão aí atrás, estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos orar por eles. E você que está na frente, irmão, você não vai dizer nada, você não vai orar, você que é batizado. Você só vai ficar com seus olhos fechados e vai se concentrar naquilo que você quer. Não precisa dizer glória, não precisa dizer aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Te concentra, não diga nada. Somente eu e os irmãos que estão aí atrás na igreja e os irmãos aqui em cima vão orar por vocês. Senhor nosso Deus, a tua palavra, Deus, foi pregada, foi ministrada esta noite, Em Jesus. nome de Jesus, Deus. Eu venho lhe pedir que a tua presença, Deus, venha visitar esse lugar, Deus. Sobre a vida de cada um que está aqui na frente desse altar, que é batizado no teu Espírito Santo, Deus. Somente o Senhor sabe o que cada um tem buscado da tua parte, Deus. O que cada um tem pedido, e somente o Senhor é que sabe aquilo que o Senhor quer entregar na mão de cada um. Eu lhe peço, começa a tocar, Deus, na vida de cada um que aqui se encontra, Deus, uma unção, Deus, de renovo agora, no nome de Jesus. Começa, Deus, a tocar desde o alto da cabeça até a planta do pé, Deus. Senhor, anestesia por renovo.